Será que os angolanos têm síndrome de Estocolmo? Os angolanos clamam pela família dos Santos para serem salvos pelo regime atual que está a fazer e desfazer aqui em Angola. O próprio regime também já está lá se diluindo, né? Na sombra. Mostrou que a manteiga pode se diluir na sombra. Mas um ponto crucial é, por que os angolanos acabam chamando a família dos Santos para serem salvos? É especial a engenheira Isabel dos Santos para se candidatar à presidência. E ela já lhe foi questionada sobre essa questão toda de se candidatar à presidência. Ela disse que não é uma questão que ela pode responder por agora, mas sim, existe chance dessa senhora se envolver na política angolana e melhorar a vida dos angolanos, segundo os angolanos. Agora, são todos angolanos? Não, não são todos angolanos. Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso Boi Dalino, para quem não me conhece. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as razões da síndrome de Estocolmo e como muitos angolanos têm mente curta, entendeu? Sobre tudo o que aconteceu aqui em Angola e só lembram do que está acontecendo aqui na banda. Antes de mais nada, você deve se inscrever no canal. Cara, não está dando. Não vou ficar sério nesse vídeo, não, rapaz. Eu vou fazer piada, entendeu? Não dá, porque é engraçado, entendeu? Estamos a falar de figuras proeminentes, né? Que... É engraçado. Não dá. Vocês sabiam que as únicas pessoas que podem libertar Angola realmente são os portugueses? Isso é uma mentalidade colonial. É só ver os fatos, rapaz. Os únicos que podem meter um basta e melhorar a vida dos angolanos são os portugueses. A independência foi muito mal dada. Os portugueses correram com os portugueses porque os portugueses não queriam sair de Angola para ir para Portugal. Naquela época, entendeu? Então houve muita mágoa das duas partes, entendeu? A guerra foi necessária para expulsar todo mundo daqui. Vocês sabiam disso? E hoje os angolanos acabam clamando pela família dos Santos, que por 37 anos fuderam Angola, para libertarem do João Lourenço, que só está no partido. O filho ali só está na presidência menos de 10 anos, entendeu? Filho alheio. Bueno, bom pessoal, se inscreva no canal, não esqueçam de partilhar o vídeo para vocês interessados. Eu sou o Dalino, você me acompanha a partir do canal 41. Síndrome de Estocolmo basicamente é quando o refém acaba sentindo atração ou começa a amar ou clamando por aquele que lhe meteu no cativeiro. Basicamente a família dos Santos e outras famílias fizeram refém à economia angolana e adiaram o sonho de muitos angolanos. Isso ninguém nega, entendeu? Até aqueles que pedem por elas também não negam. Eu já fiz um vídeo lá no Facebook falando sobre a influência que essa senhora Isabel dos Santos tem aqui em Angola. E vou te falar, eu, por exemplo, sigo ela. Eu sigo a Isabel dos Santos, sigo também aquela outra senhora aí, a Tizé dos Santos. São pessoas que hoje em dia acabam agregando conhecimento. Não podemos negar que ela, com a sua influência que tem lá fora, graças a Deus do país, elas mostram a realidade em grande hipocrisia, né? Hoje em dia elas começam clamando pelos direitos humanos, blá blá blá, mas pronto. Bom pessoal, a Isabel dos Santos e a Tizé dos Santos e o Coriondu, é o cara que não aparece nenhum, são um dos poucos filhos do José Eduardo dos Santos, que na era do José Eduardo dos Santos, pondo na balança, não exibiram tanto assim como, por exemplo, os filhos daquela senhora aí, da primeira dama, entendeu? Por quê? Não sei, pelas quais razões, mas eu penso logo que é por causa da educação que elas tiveram. Coriondu e a Tizé dos Santos têm uma mãe que é uma testa de ferro do partido, então, querendo ou não, acaba também mostrando uma educação diferente da que os filhos da primeira dama tiveram, que era esbanjar e pensar que tudo estava em Borliú. Temos a senhora Isabel dos Santos, que a gente não conhece quem é a mãe dela, entendeu? Muitos de nós às vezes especulamos que a mãe da Isabel dos Santos, tomara que não me aconteça nada, seja uma ex-agente da KGB ou uma agente secreta de algum departamento soviético, porque a gente não sabe nem como ela é, não existe nenhuma imagem. No casamento dela a gente não viu foto, no óbito do genro dela a gente também não viu foto. Agora, a senhora morreu? Não. Se ninguém sabe onde ela para. Então, existem chances dela ser alguém muito influente lá fora. Entende? A Isabel dos Santos basicamente tem dupla nacionalidade ou tripla nacionalidade. E hoje em dia ela basicamente viaja torta direita graças ao passaporte, se não me engano, da Inglaterra. Mas ela está sempre ativa nas redes sociais, mostrando a sua vida belíssima, uma aposentadoria apressada, imagens de biquíni e tudo mais. A outra também, uma aposentadoria meio que apressada, por causa das perseguições que teve aqui em Angola, com biquínis e tudo mais, mostrando seus corpos esbeltos, né? Sempre protegendo os filhos
da mídia mundial. A gente não sabe como é que é a cara dos filhos dessas senhoras, entende? Então aí já começa um ponto. Por que elas escolhem tanto? Será que é por causa da má influência que elas podem ter? Será que é por causa das especulações? Isso pode afetar os filhos? Por sim, por não, elas fazem bem esconder os filhos. Mas o que está em pauta é, por que os angolanos acabam chamando essa família para proteger eles, por exemplo, do João Lourenço? Isso aí é que não está entrando na cabeça de muita gente. Se você entrar na conta dessas senhoras, você vai ver que quase todos os angolanos as seguem, entende? E as mídias locais fazem questão de dar voz a elas quando elas, por exemplo, cutucam alguém dentro do regime. Uma característica que eu já notei nas duas é que elas têm lealdade, entende? Não sei se a lealdade limita-se uma à outra, mas quando estamos a falar sobre a lealdade ao partido, elas têm. Por quê? Porque quando elas estão, por exemplo, a cutucar alguém sobre como a Angola está prejudicada hoje, como a Angola está no fundo do poço hoje, em vez de elas meterem como o ponto central o MPLA, elas metem o ponto central as pessoas que dirigem o MPLA. Elas nunca atacam o MPLA diretamente, elas sempre atacam pessoas que dirigem o MPLA ou pessoas que estão contra elas, né? E elas são proibidíssimas de entrar em Angola. Qualquer instância, pisou em Angola, calabouço. E a gente consegue olhar e falar assim, porra, elas têm lealdade, entendeu? Agora, a lealdade delas é pelo partido ou pelas pessoas que ainda estão no partido e que lhes apoiam. A Isabel dos Santos recentemente foi questionada se existe possibilidade dela um dia se candidatar à presidência de Angola. E ela não negou que existe a possibilidade. Sobre qual partido? Vai fundar um outro partido? Pela análise que podemos ver, é que se a resposta nas entrelinhas, se tudo correr bem, ela pode mesmo se candidatar pelo MPLA. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, ela vai fundar um outro partido ou vai se afiliar a um outro partido que não seja a UNITA. Ou para já. Talvez para já, não sei. Mas aquela senhora funda um partido, em menos de uma semana, terá mais de 30 mil militantes. Uma semana. Tudo isso por quê? É ali onde a gente entra na questão do síndrome de Estocolmo. A família dos Santos usufruiu muito dos bens públicos. Estas duas irmãs também, as empresas delas foram fundadas mesmo com dinheiro público. Ela até pode vir falar, vendi ovo, sofri muito, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Não vamos acreditar, nasceu em 73. 73, José Eduardo Santos estava onde? Estava lá na Rússia, a estudar. Na Rússia não, no Azerbaijão. É isso aí, né? Estava lá a estudar. Então você olha e fala assim, tudo que essas senhoras têm hoje é graças ao dinheiro do petróleo. Agora, só que elas cresceram sendo filha de um presidente muito influente de um país muito rico. Querendo ou não, elas não tinham como não usufruir. Só que alguns deles, já que usufruíam, ao longo da caminhada, elas preferiram investir no país, como é o caso dessas duas irmãs. A Gisele dos Santos foi uma senhora que cresceu fazendo barraco, mas ela estava muito envolvida com projetos sociais. Isso ninguém nega. Já a engenheira Isabel dos Santos estava muito envolvida no ramo empresarial. Poucas vezes a gente lhe via, entendeu? Ela estava muito mais nas entrelinhas, buscando financiamento, estudando sobre essa questão. E não podemos negar que por mais que ela tenha uma parede para bater e sair alguma coisa, ela é muito inteligente. Os investimentos dela a gente consegue olhar que beneficiou muito os angolanos. Ela trouxe para nós quase uma modernização, entende? Trouxe a ZAP, fundou a ZAP, trouxe outras empresas de telecomunicações, tem a Unitel que tem apoiado, roubando os angolanos, mas está ali presente, é o que a gente utiliza. Fundou a Unitel, fez e desfez, e a Unitel fez aquilo, é do jeito que é. Ela monopolizou também o mercado das telecomunicações, monopolizou outros mercados, como por exemplo, mercado de shopping, entendeu? Ela trouxe muito supermercado aqui em Angola, que outras pessoas que tinham vontade de também bater de frente com ela, não acabaram desistindo. Ela fundou muito shopping que empregavam milhões e milhões de angolanos. E ela também começou a investir em fazendas, até que João Lourenço entra no poder e fala, mano, está a fazer o que com o dinheiro do petróleo? Você entrou na Sonangol, tentou desfazer, os mais velhos vieram reclamar, sai. Lhe expulsaram da Sonangol e mais tarde começou a vir arquivos que provavam que ela desviava dinheiro da Sonangol para projetos pessoais, entende?
Então, isso acabou manchando totalmente a imagem da Isabel dos Santos aqui no país e lá fora. Mas mesmo com todas essas informações que a gente tem da Isabel dos Santos, que ela se beneficiou da influência que o pai tinha, se beneficiou do dinheiro do petróleo, se beneficiou das pessoas mais influentes aqui de Angola, nós acabamos acreditando que era muito mais valioso ela estar aqui, continuar a investir, do que escorreçar com ela. Porque quando chotaram a Isabel dos Santos aqui do país, automaticamente as empresas delas começaram a ir ladeira abaixo. Muita gente ficou desempregada, entendeu? Algumas empresas até agora continuam ali. Fazendas que ela estava a investir foram recebidas pelo governo, lá em Malange, não sei quantos. A imagem dela internacional também se escafedeu. Ela com o marido zarparam, foram no Dubai viver a sua aposentadoria apressada, já que o marido dela também era congolês, se não me engano, era congolês e um cara muito influente, porque a família dele também é um dos xixi grossos lá do país dele, né? Colecionadores de quadros, não sei quanto, então era muito síndica do colo, muito rico, milionário, né? Muito rico. Até que o marido morre, ele foi lá navegar e se afogou. Quando o marido morre, mano, a gente conheceu uma Isabel dos Santos totalmente diferente daquela presença autoritária, empresarial, que metia qualquer homem com bolas, com cabeça baixada. Nós vimos uma senhora a mostrar rabo na internet, sabes? Agora responde às pessoas no Facebook, no Instagram, entendeu? Comenta nas páginas de fofoca. Tipo assim, parece que ela está a tentar criar aí o seu branding, essa que fala, né? Branding. Ela está a tentar criar uma imagem totalmente desvinculada daquilo que ela era no passado. Essa é a análise que a gente pode ver. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que ela, quando está para se expressar sobre a situação que está acontecendo no país, é absurdamente cativante, entende? É aí onde os angolanos começam a ter síndrome de Estocolmo, entende? Olhando para a engenheira Isabel dos Santos com tudo que ela fez aqui em Angola, tudo de bom, né? De negativo não. Os angolanos olham mais tudo de bom que ela fez e acabam clamando por ela. A Tizé dos Santos, as pessoas não clamam por ela para vir governar, clamam por ela para se pronunciar. Só que a Tizé dos Santos fala muito em códigos. Ela fala uma coisa hoje, a gente só vai entender daqui a alguns anos, algumas semanas, entendeu? É complicado. Já Isabel dos Santos não. Isabel dos Santos argumenta, responde, numa outra hora está postando um TikTok na praia, na piscina, com biquíni, entende? A gente começou a conhecer Isabel dos Santos, a parte humana dela, porque a gente lhe via muito como Robocop ou como uma escultura, né? Porque ela parecia ser alguém que foi planeada para ser do jeito que ela era. Uma pessoa que só pensa em negócio, uma mãe, está grávida, mas está aí trabalhar, está mandando estudação na Angola, faz isso, faz aquilo, entendeu? Porra, barrigudinha, mas os fatos são aquela de CEO. Aquilo cativava os angolanos. A gente esquecia totalmente que aquela senhora aí também fatigou o país. Sabe como o angolano é? E por que isso aconteceu? É que nem a filha do Maduro, né? Do Nicolás Maduro. Não quero fazer uma comparação. Mas por que os angolanos têm esse tipo de pensamento sobre essa família? Sobre essa família não, em geral. Sobre essas três pessoas, essas três figuras. Coriondu é filho alheio. Ninguém já fala mal dele, entendeu? É um cara que está só quer viver, entendeu? Só quero viver. Coriondu é assim. Já Tizé dos Santos, mano, Tizé dos Santos cresceu maluca. É louquinha, entendeu? Isabel dos Santos também agora está a ficar louquinha, quer responder tudo. Por que os angolanos clamam por elas? Primeiramente, vamos falar das coisas mais recentes. Tudo o que está acontecendo aqui em Angola faz os angolanos acreditarem que na era José Eduardo dos Santos era 10 vezes melhor. Pronto. Burrice. Burrice na parte dos angolanos. Acreditando que na era do José Eduardo dos Santos foi melhor. Burrice. Qual é a diferença que eu vejo, por exemplo, na era José Eduardo dos Santos e na era João Lourenço? Na era José Eduardo dos Santos, nos tiraram a educação, nos tiraram a informação e nos tiraram a voz. Um povo sem educação, você faz e desfaz. Não vamos falar dos petróleos nem dos diamantes, entende? Na era João Lourenço, não nos tiraram a educação, mas também não nos deram. Nos deram a liberdade limitada. Atenção. Se é limitada, então não é liberdade, né?
nos deram aí liberdade limitada, vamos falar assim. Mas se a liberdade não pode ser limitada, mas ó, liberdade limitada para saber como o mundo lá fora é. Ele nos deu essa liberdade limitada para saber como o mundo lá fora é. Não nos deu voz, na verdade. Nós nos demos voz. Com represária, não represária, nós preferimos falar. Por quê? Porque o angolano de 2015 para baixo não é o angolano de hoje. O angolano de hoje, mesmo se não ir na escola, vai aprender qualquer coisa. Já o angolano do passado, se não ir na escola, não aprende nada. E mesmo quando vai na escola, sai lá mesmo nabo. Entende o que eu estou a falar? Fica parecendo, se a gente fazer uma análise, esquecendo não, deixando de parte tudo o que está acontecendo, guerras civis e não sei quantos, João Lourenço fica parecendo um libertador de consciências prisionadas. Entendeu? Parece que ele está a libertar os angolanos, mas também está a lutar pela sua vida dentro do regime. Entendeu? Do tipo como, vou me sacrificar, mostrando que eu sou vilão, para poder libertar esse pessoal, porque esses caras que estão na retaguarda podem fazer 10 vezes pior. A gente consegue ver generais a se pronunciar contra João Lourenço, conseguimos ver ministros a se pronunciarem, pesos pesados dentro do MPLA. Hoje os militantes também conseguem ter voz para falar mal do MPLA. Entende? Então, você consegue olhar isso assim. Então, essas duas senhoras têm uma influência muito gigante na sociedade angolana, que faz com que os angolanos clamem por ela. Será uma boa opção Isabel dos Santos como presidente da República? Será uma boa opção Higino Carneiro como presidente da República? Seria uma boa opção Alberto Costa Júnior como presidente da República? Seria uma boa opção Dr. Abel Chivucuvuco como presidente da República? Estou dizendo, rapaz. Inscreva no canal, ative as notificações que são de partilhar o vídeo que vocês interessadas. Acrescenta qualquer coisa aqui embaixo. Entendeu? Fala um pouco sobre o que você sabe dessa família. A gente não falou nem um terço das coisas que essa família já fizeram, sobre como os angolanos já vêm. Tem outros pontos que a gente não acabou explicando aqui, senão o vídeo vai ser muito longo e chato. Vamos ir falando por etapa. Falou? Inscreva no canal, ative as notificações que são de partilhar o vídeo que são necessárias. Sou o Nundali, não sou o que a partir do canal 41.